Bom dia a todos! Começa mais um programa Quadrinhos, dessa vez saindo de Israel para Tchecoslováquia. Saímos de Jerusalém para Praga, com o nosso Voyager Man. De novo aqui. Pois é, detalhe que... Deve ter muitas milhas acumuladas. Pois né? é, cara. Fazia tempo que eu não fazia você viajar, né? Tanto assim, né? Nesse tanto, deu uma maquetadinha. Né? Deu uma Renovar queda. o passaporte. Pois é, né? Senão daqui a pouco o FBI, a Interpol tá na tua cola, né? Porque, pô, que o cara fica viajando tanto assim, tanto né? país louco ainda. Pois é. Gente, o programa de hoje foi... Em primeiro lugar, Nomi, eu acho que pra você foi uma surpresa. Sem dúvida. Pra mim, eu peguei muito assim do tipo... Tá, a propriedade, Ruth Modan, nem sei pra onde é que vai, nem sei pra onde é que ia. Sabia nem pronunciar esse nome. Pois é. Ainda acho que posso estar pronunciando errado. Ainda tem esse risco. Olhei atrás e, assim, é sério. Da premiada autora israelense Ruth Modan, uma história de segredos, de dinheiro, dos complexos laços de amor. Aí depois que eu li a primeira linha, que é: depois da morte do filho, Regina Segal leva sua neta Mika a Varsóvia. Desculpa, não é Praga, não é Varsóvia, foi mal, gente. Para recuperar uma propriedade da família, perdida durante a Segunda Guerra Mundial. Neste momento eu pensei, eu tenho que comprar esse negócio com o Naomi. Ele vai querer viajar pra cá. Ele vai querer viajar. Gente, não é Praga, é Varsóvia. Varsóvia. Foi mal. Varsóvia. É porque eu gosto muito de Praga. Acho que seria uma das únicas cidades do mundo que eu gostaria de viajar e conhecer. Aí já veio na cabeça. Mas só Praga. Pois é. Mas é Varsóvia. Mas é Varsóvia. Varsóvia não. Varsóvia. Eu não queria viajar para Varsóvia. Mas Naomi, eu fui. Ele teve que... Lógico, adorei. Uma viagem muito boa. Cara, é uma loucura. Gente, em primeiro lugar, Naomi, vamos dar uma aulinha de história? Já que... Eu acho que esse é o tipo de quadrinho que ele pede um pouquinho de aula antes. Uma contextualização. Porque não é uma coisa tão simples. Então, vamos lá. O que você poderia falar rapidamente para os nossos ouvintes sobre a fuga de muitos judeus dessa Europa sendo invadida pelo nazismo? Pelo nazismo, é isso que eu ia falar. Esse é o grande momento aí, um dos ápices dessa fuga. A gente sabe ali, a gente tem uma noção já geral, independente de você ter feito história ou não, desse momento da Segunda Guerra, desse avanço nazista e dessa perseguição subsequente, né? Não era tão grande inicialmente, mas foi um dos grandes motes, esse antissemitismo, essa perseguição dos judeus. E em Varsóvia, especificamente falando, foi um lugar onde isso esteve muito presente, que foi exatamente aquela situação de tira o judeu, pega tudo que é dele e dá para outra pessoa. Foi desapropriação total mesmo. Vamos tirar daqui essas famílias judias e vamos entregar a propriedade deles para os poloneses, né? Propriedade em peso, né? Peso. A pessoa não podia tirar... Um prato assim, da casa, ela podia tirar os documentos dela, Isso. um Com pouco sorte, de roupa e só. E eles contados para fora de casa. Com certeza. E muitos, como não queriam nem passar por essa situação, porque era uma situação de você ser retirado à força, militarmente, e como a gente sabe dos campos de concentração nessa época, muitas vezes você não era só expulso, mas já aprisionado. Então a maior parte dessas fugas em Varsóvia acontecia clandestinamente. Era assim, pega tudo e vamos sair fora que eles estão vindo. Do dia para noite. Do dia para noite. Existem as redes de informações em todas as guerras. Então muitas dessas famílias ficavam sabendo de antemão, assim, com algumas horas, às vezes um dia, de estão vindo para cá. Então pega tudo e sai. E não importa a classe social. Não uma importa. Coisa que é bom a gente... Eu sempre gosto de relembrar isso, reforçar, é que não importa a classe social. Muito pelo contrário, já que a gente está dando uma contextualização, nesse momento histórico, houve um primeiro momento em que os judeus que tinham muito dinheiro ou que eram alemães
se sentiam mais seguros e pensavam, Sim. calma, a perseguição não chega na gente, nós Porque estamos ajudando, nós nós somos somos- alemão, nós somos da galera. É, Ninguém vai atrás. E não foi o que aconteceu. Independente da sua situação política ou econômica, cedo ou tarde, a maioria virou alvo. E teve que sair. O próprio caso, né, dos nossos personagens aqui, a propriedade em questão Sim. aqui era uma casa onde aconteciam movimentos comerciais internos. Então você está falando de um lugar e de uma família com dinheiro, que empregava outras famílias, inclusive, né? Que chega a ser um mote importante aqui da história, mas sem dar um grande spoiler do fim. Os arranjos que aconteciam muitas vezes entre essas famílias judias em fuga e as famílias que queriam ocupar essa casa ou que estavam por ali, era isso, era independente da classe social, porque às vezes um cara que era o rico, que era o patrão, tinha que combinar alguma coisa com o funcionário dele, porque o funcionário dele era polonês, não era judeu. Então, tipo, ó, você vai cuidar da minha casa, já que eu tenho que perder a casa, é pra você, tá? Você já que eu vou fica aqui. perder pra alguém, Isso. eu perco pra você, porque... E assim, e essas transações eram feitas do dia pra noite. Isso, já pra noite. É como você falou. Ó, o negócio é o seguinte, eu tô te Total. vendendo minha casa. Senhor, mas eu não tenho condições de comprar ela. Não importa. Eu tô te vendendo, tá aqui toda a documentação. Isso, porque se eu vou perder, fica contigo. Com você eu tenho alguma chance de, se essa guerra acabar, né, a gente sempre tem esperança quando tá dentro da guerra, se acabar tudo e tudo vai voltar ao normal, é meu de novo. Pois é, então é esse conceito que vai ficar tão estranho para quem pegar, por exemplo, esse quadrinho e não ter essa abordagem. Isso. E outra coisa, aliás, eu ia falar uma coisa, pensei outra e saiu outra totalmente diferente. Vale lembrar que desde o final do século XIX, 1800, muitos judeus endinheirados, e isso é um erro que se faz cruel e não se comenta muito, muitos judeus endinheirados começaram a fazer uma ida para Sião. Começaram a comprar terras em Jerusalém. Certo. E por conta disso, muitas famílias foram investindo em Jerusalém. Mesmo Jerusalém tomada pelos palestinos, muita gente começou a fazer isso. A comprar terras, a comprar propriedades em Jerusalém. E quando chegou a hora de fugir, muitos já tinham um destino certo. Já tinha um destino certo. Não era aquela coisa do vamos fugir para qualquer lugar. Isso. Tinha um destino certo, seja por eu já comprei terra lá, ou seja por todo mundo que eu conheço comprou terra lá. Pois é. Se a gente tem que fugir, vamos pra lá. Então, os dois pontos de fuga máxima do judeu nessa Segunda Guerra, quando explode a perseguição nazista ariana, é ou Estados Unidos, se bem que o caminho aí é longo pra caramba, porque é sair da Alemanha ou da Polônia, ir para a França, da França para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos, ou então sair dessa Alemanha, cortar para a França e da França já ir para a Itália e de lá cortar para Jerusalém. Lembrando que nessa época não existia o Estado de Israel. Existia... Eu estou falando do momento anterior. Isso, o povo palestino que está ali. Engraçado, né? Porque como a autora e desenhista da propriedade, a Rutu Modan, ela é israelense mesmo, né? Ela é judia israelense, nascida em Israel, hoje em dia vive em Tel Aviv. Ela comenta dessa ironia, dessa situação que se repete, tipo, os avós e bisavós dela retirados do espaço deles, os judeus retirados do espaço que foi dado para os poloneses, e depois, subsequentemente, eles vão para Israel para ficar em casas retiradas de palestinos e dadas a eles. E ela comenta de como vai ficando cíclico. A autora, nas entrevistas, sempre cobram, ou fãs falam dela, e a sua posição, né? Israel-Palestina, essa situação que todo mundo sempre adora comentar, é complicada, e se posicionar. E ela fala, ela normalmente não se posiciona muito nisso. Ela fala, tá aqui dentro é muito mais complicado do que ver na TV. Sim. Então eu acho que ela tem a consciência do lugar de fala dela, tipo, pô, eu sou judia que nasceu, eu já nasci aqui no lugar tomado. Pois é. Eu sei que é estranho, os meus avós foram expulsos e a gente está num lugar que outro povo foi expulso. Então ela é aquela autora que não fica a favor da situação, vê a ironia da situação, mas como que você simplesmente... Pois é, fica aquela coisa meio louca, né? Você sabe que vai ser meio hipócrita quando você falar alguma coisa. Você vai, aquele negócio, você vai para direita... muito bem, você tem dois caminhos, direito ou esquerdo, certo ou errado.
O único problema é que você vai fazer a mesma coisa que o seu povo fez com alguém no passado. Tá, eu vou pra direita. Ótimo, isso era a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa. Então fica uma situação complicada. E ela consegue falar bem da história sem ter que entrar nesses, né, trâmites políticos exatamente. Sim. Pegar bem um lado humano. Ela é uma pessoa que escreve muito dessa maneira. O outro trabalho dela também premiado, né, quando você vê um quadrinho premiado pelo Eisner, vale a pena parar para ler, né? Sempre, né? Não é Oscar, que não necessariamente o filme é bom quando ganha. Você vê um quadrinho que ganhou um Eisner, você para ler. E os quadrinhos dela costumam ter esses dois, né? Eu nem sei como é que ficou em português o Egypt Wounds. Não sei. Né? Porque o Egypt Wounds seria isso, são as feridas, tipo, de uma saída da bala. Você toma um tiro. O lugar onde a bala sai é uma Exit Wound. A ferida de saída, né? E aí ela faz uma metáfora com isso quando ela trabalha nesse quadrinho. E a mesma coisa, é uma sensibilidade mais pro humano. Como a gente vai falar aqui no enredo daqui a pouco de propriedade, aborda mais um humano do que pegar simplesmente um lado político. Então, as músicas de hoje tem dois problemas sérios, gente. Em primeiro lugar, o meu polonês não rola. Eu falei tcheco, mas as músicas elas vão ter um pouco disso. Eu tô pegando músicas tchecas hoje. Devia ter pegado músicas da Polônia. Não sei porque eu peguei músicas tchecas, mas tudo bem. É quase meio proximidade. Então, a galera da Polônia hoje vai me matar. Mas porque eu peguei. Pra eles não deve ter proximidade nenhuma. Nenhuma, pra gente então. Caramba, velho, agora que eu me toquei disso, né? Que eu cometi essa injúria. A gente bota algumas mais no fim, a gente já bota. Tá bom. Ó, de qualquer forma ou sorte, as músicas são europeias, então. Uma música é europeia e outra música ela é israelita. Tá ok? Vamos com. Caramba, como é que se pronuncia isso? Karel Gott. Karel Gott. Karel Gott. Agora, o nome da música Pode que está em tcheco, que esses músicos não tem nada a ver com isso que eu falei. Pois é. Pra você ter ideia. E Larry Carroll com Lichvod. Lichvod. For Honor. Essa é mais fácil. Essa é mais fácil, judaica, um pouco mais fácil. Hebraico, né? Um pouquinho mais fácil. Um pouquinho mais fácil. Então, programa Quadrinhos hoje com o nosso The Voyager. Estamos aqui, não mesmo obrigados. E o Edson Wilson. A propriedade. Brincadeira é coisa séria. Além de divertir também os adultos, a brincadeira ajuda a criança a crescer mais sadia, mais esperta e inteligente. Brinque com seus filhos, sobrinhos, netos e irmãos. Incentive as suas crianças a brincar com as outras. Brincando, a criança vai longe. Unicef. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. A propriedade. O quadrinho já começa. O legal, assim, a gente tá falando muito de judeu e de Israel, mas o quadrinho não pisa em momento algum dentro de Israel. O quadrinho começa dentro de um avião, na verdade, com um dos projetos mais legais que a gente vai ter. Um grupo de estudantes estão indo para Varsóvia para conhecerem toda a origem dos seus avós, bisavós e companhia. Uma viagem turística de estudantes para relembrar um período da época da galera e tudo falar mais. de holocausto. Pois é. Tem um momento, inclusive, aqui que é muito engraçado, né? O professor falando com os alunos nessa primeira parte do... eu prefiro o campo de concentração tal em vez do Auschwitz. Quase como quem fala, o campo de Auschwitz é modinha. Tem um campo de concentração ali muito melhor. Aquela cachoeira ali, é muito melhor. Pois é. Eu falei, que bizarro. Olha, o negócio é o seguinte, gente. Aquela câmara mortuária é melhor do que a outra. Melhor. Gente, só que é popular. É surreal. Aí o que acontece? As personagens estão nisso, porque tem muito disso, né? O avião tá mais cheio desses alunos. É como a gente tem muito no Brasil, tipo, tem excursão de colégio para Caldas Novas, mas tem mais 20 lugares vazios e o pessoal da cidade compra esses lugares junto para fazer suas próprias viagens. E é isso. A nossa personagem principal, você lembra o nome dela agora? Regina. Regina, não é Mica. A não, Regina é a avó e a Mica é a mãe, a filha. A Regina, a neta. A Regina, que é essa neta. avó
o filho morreu, Isso. vai com a neta, que é a Mica, para lá, aproveitando dessa viagem turística dos alunos. Eles falam, vamos junto, que eu tenho uma propriedade lá. Essa é a história que ela deixa, conta pro né? neto. Essa é a deixa pra história. Vamos porque eu quero a minha propriedade. A gente tinha uma propriedade lá e eu recebi uma carta do advogado dizendo que a gente pode pegar de volta. Pois é. E aí começa, e assim, o interessante é que esse momento dessa viagem fica nisso, né? Assim, essa participação dos alunos fica presa nesse meio e acabou. Quando chegam em Varsóvia, você não vê mais aluno nenhum. Eles vê uma única vez, que é um momentozinho um pouco tenso que vai ter de recriação, de rememoramento, né? São assim, eles ali? Eu lembro disso. De um grupo de estudantes que vão ser presos como se fossem judeus e levados para o campo de concentração. Outro momento bizarro, né? Você vê que realmente, assim, porque é muito importante, não estou aqui fazendo a crítica, né? Acho que rememorar e manter na lembrança ajuda a gente a lembrar de quão terrível foi, evitar os erros e continuar homenageando a memória daqueles que sofreram com isso. Mas que é bizarro você ver uma cidade que você vai turisticamente por causa do Holocausto, que no dia X, nas ruas, o pessoal recria, inclusive a recolhida dos judeus à força no caminhão para levar no campo de concentração. E turistas que pagam pelo pacote podem ser arrastados pela rua para serem levados da campo de concentração falso. É do Gente, desculpa! É meio louco! É muito... Não, aí é que tá. Eu acho que a grande crítica que a gente tem que fazer é isso. Virou turismo. Assim, relembrar um momento trágico, dramático. Eu não sei até que ponto essa ideia pode realmente funcionar, mas é como se pegassem... vamos fazer ali uma encenação numa senzala? Aí você vai, compra o pacote, você é pego como escravo, seria pego como escravo, levado para algum lugar, sendo chicoteado. Que divertido. Aí que tá. Alguém vai fotografar, vai ser isso legal e tudo. Desculpa, mas é estranho. Eu não consegui. A gente tem um apelo, assim, por mais que a gente fale muito que a gente esquece o passado, a gente tem um apelo a pagar para viver o passado, assim, de umas maneiras meio bizarras. A gente coloca certas coisas em espetáculo que são meio estranhas. Sim. Né? Você vai para um morro no Rio e você paga pelo pacote de subir no morro e ficar tirando foto e ficar olhando os traficantes com suas armas. Como se fosse realmente um zoológico. Um zoológico urbano. E isso, aí você ir ver o nazismo dessa maneira. É uma das coisas retratadas aqui, né, pela Ruth Modan, que não é o que a personagem do livro foi fazer, mas que está ali mostrando. Sim. Uma coisa interessante e o legal, Naomi, sem querer te cortar, mas ela poderia ter deixado essa parte de lado. Ela poderia muito ter, na hora que ela fez o desenho, ela poderia, não, isso daqui não vale a pena, isso daqui eu não vou... Não, mas ela fez questão de comentar. Ela poderia tanto ignorar essa parte, quanto ela poderia ter feito um quadrinho só disso. Vou fazer um quadrinho desse negócio do nazismo. E uma das coisas interessantes da propriedade é que não é nenhum dos dois. Ela é uma história própria, única, onde esses acontecimentos históricos são cenários de fundo. Então a história, o plot principal, né, aquela linha que você segue com as personagens, não é uma história real, embora seja uma história baseada em histórias absorvidas pela autora. A gente vê muito quadrinho assim, né? Esse falso autobiográfico. Não é biográfico, mas ela foi ouvindo relatos, histórias e foi montando. Então ele é montado assim, esse aqui é o foco, a linha principal que você vai gostando, e toda essa pesquisa histórica está de fundo. Tá lá, né? Tá contextualizado. Se você não prestar atenção, ela só passa, e você se liga só na história da avó. Sim. E dela, como que tá assistindo um filme da Sessão da Tarde. Se você gosta um pouco mais, você olha isso aqui acontecendo, olha que bizarro, olha que estranho esse professor falando isso. Olha esse momento na rua, como que a gente falou aqui agora. Olha como é que é ainda a herança dessa memória. Sem ficar pesado disso. Não é sobre isso o quadrinho. Outra coisa também, só pegando esse ponto da memória, uma parte que eu achei muito, muito interessante também, é quando a Regina, a avó, vai com o senhor, que agora esqueci o nome dele, mas ela vai com o senhor para ver os prédios como eram há 30 anos, 40 anos atrás. Isso. E isso eu achei muito legal. A hora em que ela vira e fala,
poxa, mas eu não me lembro do prédio desse jeito. Aí o rapaz tem que vasculhar, Pra buscar da época, rolos de E filmes. você lembra o que era? Era um lugar onde eles iam, quando eram jovens, para olhar, né, vamos dizer assim, um cinema, só que de cabinezinhas, aqueles, parece com aquele equipamento que no Brasil tinha muito, que você colocava no olho para ver fotinhas dentro. Isso. Aí eles vão para usar esse equipamento. Quando eles eram jovens, era para ver lugares bonitos do mundo. Era para ver, se não me engano, o outono, não sei aonde. Eram cenas lindíssimas. Agora que eles estavam lá mais velhos, o lugar virou de rememoração. Eles iam para ver os prédios como eles eram antes da guerra, ou durante a guerra. Ou como ficaram depois da guerra. Então se tornou um museu de uma outra coisa. O lugar já existia, mas era para ver um outro ambiente bonito, um belo distante. E agora já é parte daquilo que a gente está falando, tornar o espetáculo um momento tão horrível. E eu não estou aqui criticando necessariamente esse ato, só dizendo que é curioso. Tornou-se espetáculo isso, no ponto que aquele mesmo lugar onde você ia para ver o outono lindo nas montanhas de sei lá onde, agora você ia para ver os prédios da própria cidade inteiros ou destruídos ou refeitos. Isso. Então virou mais um cemitério disso. A avó faz essa fala muito interessante no início do quadrinho, falando de Varsóvia. Ela fala, para mim Varsóvia é um imenso cemitério. E vai além disso, não é simplesmente muita gente morreu. É essa coisa do cemitério de relembrar os mortos, de rememoração, sabe? E a cidade foi tão marcada, tão ferida nessa guerra, que virou uma coisa meio que de espírito da cidade. Lógico que existem mil outras coisas que quem mora lá o dia a dia vai seguindo de mil maneiras. Você é apresentado para personagens interessantes, aquele desenhista, aquele quadrinista que está aqui bem bacana. Você vê que existem outras coisas acontecendo, mas você vê que assim como você fala, Caldas Novas é por causa da água quente, a cidade é rememoração. Sim. A cidade é relembrar esse aspecto. Então, para uma pessoa que sofreu com isso, é um cemitério gigante. Que isso é muito coisa dos mais novos. Né? Acontece muito esse efeito, a gente vê muito na história, né? De quem passa por esses eventos traumáticos, por essas guerras, o silêncio é maior do que a vontade de dar um testemunho. É, aquela velha loucura que tem, e quando eu falo loucura é porque alguém uma vez foi nessas viagens alemãs e teve uma moça alemã que quando começou a falar ela foi visitar esse campo de concentração e quando começou a falar, ela começou a chorar. Começou a dizer assim, os meus antepassados fizeram isso. Peço desculpa, mas os meus antepassados provocaram tanta dor. E é como se o jovem não entendesse. Uhum. É como se na cabeça do jovem não caísse a ficha de como uma coisa... Porque a gente já foi para outra geração, né? Teve a geração que viveu o trauma, teve a geração que herdou o trauma e agora já tem uma nova geração que só espetaculariza o trauma. Então ela não consegue entender, não absorve, visualizar essas coisas. Um detalhezinho, Naomi, rapidamente, antes de nós irmos para para as próximas músicas, é o sentimento de amor. Você falou do jovem desenhista, e é legal como a gente vai ter essa ligação, essa trama entre um amor velho e um amor jovem. É muito legal. Eu achei fantástica essa ideia, essa jogada dela, dessa brincadeira, essa jogada com certeza, de amores. Que isso já é bem do roteiro, né? A gente passou tanto tempo falando do contexto histórico, mas falando que bem do roteiro, como a gente estava dizendo, a história da avó que vai então com a neta depois que o pai dessa menina, né, que o filho dessa senhora morreu, para Varsóvia, fazem sempre essa comparação, né? Porque ela é a velha judia e a menina é a nova judia. Uhum. E elas têm semelhanças e são tão diferentes. E a velha vai lá e a gente descobre toda uma história de um velho amor, e a menina vai lá e vive um novo amor. E o tempo inteiro ressaltando nisso, né? O tanto que tudo mudou e tudo tá tão parecido, aquele velho conflito que a gente tem, como os nossos pais, a gente vive diferente, a gente muda tanta coisa, mas ainda tem uma essência humana. Nós somos muito mais os nossos pais, nossos antepassados do que a gente pensa muitas vezes. Muito mais. Por causa de uma essência que a Modão parece botar tão bem nesses quadrinhos dela, do humano,
do humano sensível, talvez não todo humano, mas desses personagens dela que passam tanto esse lado sensível, que você... Essa senhora aqui, quando começa a história, e você começa assim, que velha chata. Nossa, eu tive uma avó chata assim, sabe? Eu, por exemplo, tô falando do meu lado mesmo, eu tive uma avó assim. E aí você vai vendo e você vai humanizando ela e você vai entendendo aquilo como a avó, não é a mulher. A mulher tem muito mais do que aquilo. O que Sim. você estava vendo chata ali é uma avó. E eu pensei, nossa, minha avó também devia ter muitas histórias que ainda me faltam conhecer, que devem ser muito doidas. Ok, vamos para mais 2 músicas. Infelizmente continuamos com a ideia do tcheco, né? Você consegue pronunciar, Naomi? Legal. A Lucy Bilar, mas agora o nome da música vai ser ótimo, né? Divan Si Divan. Divan Se Divan, essa deve ser mais por aí mesmo. Música hoje. Na hora que você ouvir a letra, você vai ver que vai ser o refrão. Pois é. Divan Se Divan. E Nancy Linder com Sim Shalom. Sim, shalom. Eu adoro Judeco numa hora dessa. Daqui a pouco a gente volta. Você pode escutar a Utopia nas ondas do rádio 98,1 FM ou navegando na internet utopia.dissonante.org. Naomi Malbrigades, The Virgin Man. Estamos aqui. Eu vou ser bonzinho com você. Primeiro eu vou pedir só uma coisa. Uma cena. Uma cena. Fácil, né? Muito. Uma única cena que quando você leu o quadrinho, você parou e disse, caramba, isso daqui me fez pensar sobre a vida. Não, né? Agora que você especificou mais do me fez pensar sobre a vida, ficou até mais fácil. Que é assim, você está me perguntando a cena, sinal que a gente está chegando já no final desse programa. E falar com os nossos ouvintes que eu amo tanto. A gente falou tanto sobre o background do quadrinho, porque realmente é meio difícil falar do quadrinho sem dar muito spoiler, né? Sim. É uma história muito íntima dessas 2 personagens, com as reviravoltas bacanas. Ela realmente é uma história que te prende. Ela vai como um diário de bordo, né, dia a dia dessa viagem. São 5 dias, na verdade, né? 5 Só dias. lembrando, quem a gente não citou isso ainda, mas toda o quadrinho, a propriedade, são 5 dias de viagem. Isso. Então, na verdade, é tudo meio... Essa é a única edição que ela saiu no Brasil, Sim. não é da Martins Fontes? É. Então ela vem assim, toda compilada, esses 5 dias. Ela é muito bacaninha. E não dá pra falar muito mais do enredo principal do que a gente falou, sem estragar, mas dá pra confirmar pra vocês que é apaixonante. Não ganhou o Eisner à toa e vocês têm que ler. E um dos grandes momentos apaixonantes pra mim, só que é difícil dizer sem dar spoiler, por isso que eu tava falando tudo isso, que é lá na página 210, você que já comprou e tá com a sua, é esses momentos da senhora, e no caso dela com o velho amor dela, e a Modan consegue passar nesses traços dela. São traços limpos e simples. Tanto o sentimento e a humanização que ela dá pra senhora, porque a menina é bacana. E a menina, você se identifica muito com a menina. De boa, e a Vera tá enchendo o saco e a menina fala, vó, eu vou sair hoje. Nossa, a avó tá um porre. E ela conhece um carinha massa. E ela vai pra casa do carinha massa. Ela toma uns vinhos e ela curte com um carinha massa. E você vai se identificando tudo aquilo. Mas o jeito que humaniza a avó e que me fez parar pra pensar nos meus próprios velhinhos, meus avós e tal. E os amores que eles viveram. O tanto que eles são mais parecidos com a gente também. Tá falando que nós somos como os nossos pais. E a gente pensar o reverso também, né? Nossos pais como a gente. Sim. Quando eles eram moleques e tal. E então esse momento aí de uma despedida, né, digamos assim, da senhora com esse senhor, é tão fofo o jeito que ela consegue retratar é sutil, são 2 quadrinhos, é uma olhada para o outro e o gestinho que eles faziam, que era o mesmo gesto que eles faziam quando eles eram novos. Sem uma fala, né? Sem uma fala, porque inclusive ela morre de vergonha velha, né? Uhum. Você vê o tempo inteiro com essa pirraça dela com a neta, que ela não vai contar pra neta. Não é aquelas histórias que você vai ver e de repente a velha vai se abrir e vai se aprender a ser... Não é nem isso, não é filme da Sessão da Tarde, não, embora tenha brincado naquela hora. É mais profundo que isso, é mais verdadeiro que isso, talvez.
Então fica no silêncio dos dois, e as olhadas dos dois, os gestos dos dois, os sentimentos dos dois, uma aceitação de vivemos isso, foi lindo, a vida continuou e... Sabe, você fica até torcendo, então vai ter o 2, o 3, eles podiam agora casar e todo mundo fica junto e não sei o que, e vai morar não sei aonde. Não, não é isso a história. É mais humana, é por isso que se você lê ela, você vai falar que é uma biografia. Você vai falar que é uma história biográfica, velho. Você vai falar, então é a Modan que é a... Como é que é o nome da neta? Esqueci. A Mika. A Mika. É a Modan que é a Mika, então, né? Essa é a avó dela. Não é. Mas parece tanto que você fala, não é possível, cara. Fica tão humano, fica tão real. Então, pra mim, todos os momentos, mas principalmente esse, entre esses dois senhores, são de roubar a cena. Não tem nem a juventude da Mika consegue roubar a beleza desse momento. A intensidade do amor desses dois velhinhos. É uma coisa fantástica. Um quadrinho simples. Nossa. De um roteiro magistral. Exatamente, cara. E tudo. Assim, quando você pega... É difícil, né? Como é que a gente vai explicar... Olha o gesto de novo. Como é que a gente vai explicar pra ele, sem dar um spoiler? Não tem como. Só o que eu posso falar pra vocês leiam, porque compensa muito. É uma história que é pra ser simples e vai indo... Tanto enredo, tanta complexidade. O Edson fica folheando aqui na minha frente, eu já perco o fôlego com os olhares. Olha isso aqui. Percebe passar a expressão. E traços simples. Traços simples. Porque tem traços que são realistas. Então você passa várias rugas do rosto para exprimir certas emoções. A Rodin, ela faz um traço leve, né, fino, simples, uma coloração bacana, mas não é nada também puxando aos olhos, não é esse negócio da Marvel hoje em dia, não é nada assim, é um opaco quase, e traz tanto sentimento, traz uma leveza tão forte, como é que diz leveza forte, né? Vão me bater. Mas deu pra entender, mas é isso mesmo, ele fica leve, por isso mesmo a mensagem é o contraponto que o Scott McCloud fala no Dividendo dos Quadrinhos. Pelo traço ser leve, simples, a cor, a mensagem ganha um peso. Esse lado romântico da mensagem ganha uma força que não deixa de ficar com a gente. Minha parte favorita, você vai até me bater, mas foi a própria ideia da propriedade. O documento da propriedade. Quando eu li aquilo ali, cara, isso é muito louco. A cartinha. A cartinha da propriedade. Qual foi a negociata? Negociata envolvendo. Eu olhei assim, que assim, você vai lendo, sem querer dar muito spoiler, mas chega uma certa hora que você mas escolha a carta. Que a avó não apresenta pra neta de jeito nenhum. Ela só fala, não, que tem um documento de propriedade e tal, fica em tal lugar, tal empresa, tal, mas você, quando fala realmente, caramba, velho. Inventa, né? Isso é muito louco. Isso é muito gostoso de você ter esse contato. Então, assim, é um quadrinho histórico, que não é histórico. Não te cansa. Não te cansa. Se você, por acaso, não é o nosso caso, porque nós somos formados em história, mas se você é uma pessoa que não fica indo atrás de quadrinho por causa de história, esse quadrinho ainda vai te apaixonar. Porque ele tem, como eu estava dizendo, um contexto, um fundo, um cenário histórico, mas não é sobre isso que é o quadrinho. Sim. É sobre família, é sobre tramas, é sobre ser humano, é histórias, é você parar para pensar que os seus antepassados, as pessoas que te cercam, têm tantas histórias tão doidas que nem passam pela sua cabeça, sabe? E assim, o quadrinho ele começa com as duas indo no aeroporto, embarcando, pegando o avião. O interessante, assim, isso não é bem um spoiler, mas é legal quem realmente quiser fazer isso, você vê o avião na ida e vê o avião na volta. Todo mundo com a cara de volta já. Gente, é sério. A ida é de um jeito, a isso. volta é outro. Todo mundo que já viajou sabe que é isso, né? Aí você vai na festa e o ônibus vira uma bagunça, se você vai de colégio, e na volta todo mundo quer dormir o máximo da viagem que der. Uma coisa que eu acho que marca essa história, e que eu quase não descobri, porque estava num cantinho da página, junto dos dados, e não estava aqui assim, né? Porque é uma dedicatória, normalmente a gente vê a dedicatória numa página só, estava aqui em cima, que a Modan colocou, que é uma frase que a mãe dela costumava dizer,
que eu acho que dá o tom da história, que é essa aqui. Em família, não se considera mentira não dizer toda a verdade. Isso aqui é a história. Essa aqui é a história que você vai dar da propriedade. Não se considera que é mentira não dizer toda a verdade. Então é mais ou menos isso que você vai ver aqui. A avó diz meias verdades para a neta e bota ela nessa aventura. E você vai descobrir nesses dias, junto das duas, porque embora seja um diário de bordo, e muitas vezes você pensa que você vai seguir a Mica, esse diário de bordo é meio onipresente. Porque tem horas que você vai seguir. Você segue a Mica, você segue a Regina. Você segue o velho da propriedade, você segue o gordinho rapaz lá, que eu não vou lembrar o outro gordinho também, cantador intrometido que tá ali sendo chato o tempo inteiro, o quadrinista, tem um personagem que a gente não falou muito, mas que a Modan, não vou saber pronunciar, bota ele meio que numa não era aquilo que eu ia falar, é autocaricatura, né, dos próprios quadrinistas, é uma brincadeira ali que ela coloca desse personagem que meio que espelha esses quadrinistas hoje em dia, como o Saco, como a Modan, que escrevem esse tipo de quadrinho que vai escrevendo as próprias experiências, as experiências que houve, né, que narra. São os quadrinhos que eu mais trabalho com você aqui no programa. Ele também é um personagem muito bacana, muito querido. E essa tradição dessa cidade. Uma das cenas finais que é ali no cemitério, que fala justamente, né, é uma espécie de um Dia dos Mortos, não é? Isso, mas uma grande celebração, né? Isso. Aí você imagina daqueles que morreram. Um Dia dos Mortos numa cidade como Varsóvia. É um Dia dos Mortos numa cidade que lembra os mortos. O tempo inteiro. E aí não é um grande sofrimento, né? Seguindo mais ou menos aquela tradição de país que sabe lidar melhor com a morte. Eu sempre lembro muito dos latinos aqui no Dia dos Mortos, né? México. Isso, então você tem uma comemoração, você tem música, você tem choro, você tem vela, você tem flores. Tem comida. Você tem comida, exatamente. Vira uma festa. E, não, Mi, já que você falou da parte final Do cemitério. do cemitério, né? A música, a última música. É isso que eu tava lembrando. A próxima música é de Marta Jandova. Eu não vou falar isso. Ich wart nicht. A gente tenta mesmo assim, né? Mesmo Pois sem saber. é. Which wart nicht. Ela cantou com Apocalíptica. Por isso que eu peguei essa música. Aí, ó. Essa já é uma ótima referência a ser dada. E no final, o chatinho aqui, que segue ela o tempo inteiro, depois ele diz por que está seguindo, e ele é cantor e canta uma música. Essa música a gente vai colocar no final do programa, porque é uma versão da oração fúnebre judaica adaptada para homenagear as vítimas do Holocausto, recitadas em todo o Estado de Israel, na cerimônia do Dia da Memória do Holocausto. É, o Dia da Memória do Holocausto. Exatamente. Não é o Dia dos Mortos, é o Dia da Memória do Ele Holocausto. está no cemitério, todos estão chorando, algumas pessoas param ao redor dele, e eles colocam a letra inteira. Isso fica bem bonito. Que eu achei muito uma legal. Página inteira bem uma bonita. página inteira, eles colocam a letra e realmente, cara, na hora que eu li isso, eu, putz, Bonito, né? Isso é de Pesado. doer. E é isso, é uma adaptação de uma música fúnebre que já existe, né? Uma música que já Exatamente. existe e é adaptada para homenagear os mortos do Holocausto. E aí a gente vai com Jardim Saval. Jardim Saval. El Mali Hamarim. Hamarim. A gente tá falando errado com certeza. Não, hoje a gente tá assim uma Nossa maravilha. Senhora, Programa cara. Quadrinhos indo embora. The Virgin Man. Voltaremos. Em inglês a gente fala. Em inglês a gente se. O inglês a gente manda bem, né? O É. Voyager a gente fala certinho. Pois é, né? Não me valeu, obrigado. Que é isso. Mais uma missão cumprida. Mais uma viagem completa. Mais uma viagem completa, né? Mais umas milhas aí. Mais umas milhas acumuladas. Até a próxima, meu velho. Tamo aí.